Você quer conhecer 5 ações que têm um forte potencial de pagamento de dividendos e se transformarem em verdadeiras vacas leiteiras? Então confira esse vídeo porque é sobre isso que eu vou falar. Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando e como comentei, hoje o assunto é dividendos. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like, compartilhar e não esqueçam de deixar aqui nos comentários quais as ações de dividendos vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente, já que pediram para nós comentarmos a respeito de algumas ações que têm pagado poucos dividendos ou nem têm pagado dividendos, mas que têm potencial, né, de pagar fortes pagamentos, né? Aqui, pessoal, a gente não vai tentar não vai tentar estimar quanto seria o yield, né, 8%, 9%, 10%, até porque são empresas que têm alguns problemas ou têm algumas questões de curto prazo que ainda estão sendo ajustadas, mas que geram caixa e têm forte potencial nesse sentido, né? É importante a gente lembrar que o que vai fazer uma empresa pagar muito dividendo, a empresa gerar caixa, ter uma baixa necessidade de investimento, né? Vai sobrar dinheiro, vai distribuir dividendos. É importante que a empresa cresça também para ir aumentando o pagamento de dividendos, né? Às vezes a gente escuta, poxa, mas não importa que a empresa cresça, né? Eu só quero o dividendo. Mas se a empresa não crescer, ela vai perder competitividade, pode perder poder de barganha com o fornecedor, com o cliente. Então a gente precisa ajustar as duas coisas. Se a empresa conseguir crescer com baixa necessidade de investimento, obviamente isso vai acabar sendo traduzido em mais dividendos, né? E é importante a gente lembrar que eu tenho que olhar para aquelas ações que já pagam bons dividendos hoje e também olhar para aquelas empresas que podem pagar bons dividendos no futuro. Esse é um dos motivos, né, que fazem da nossa carteira de dividendos, depois que eu vou mostrar ali, um sucesso, porque a gente olha para o hoje e olha para o futuro também. Eu gosto de comentar o exemplo do setor financeiro. Investir em bancos no início dos anos 2000 era arriscado. Por quê? Porque a gente saiu dos anos 90 para os anos 2000 com praticamente todos os bancos em situação ruim, vários bancos quebrando, os bancos estaduais terminaram todos, talvez o Banrisul tenha ficado. Em compensação, era conservador investir em telefonia fixa. Então muda, né? Mesmo a gente tendo uma visão de longo prazo, é importante a gente entender as tendências do mercado, é importante a gente ficar de olho nisso. Eu não estou falando de ficar comprando e vendendo, não é o objetivo, mas a gente tem que eventualmente fazer algum ajuste na carteira, tá? Nós temos aqui a CCR, pessoal, que é uma empresa de infraestrutura que basicamente trabalha com pedágio. Pedágio, nós temos um baixo risco de regulação, de ter alguma interferência grande do Estado, claro que pode acontecer, já aconteceu algumas vezes, né? Ah, não vai aumentar o preço do pedágio. Eles trabalham com a questão de metrô, aeroportos também, mas a maior parte da receita vem de pedágio, né? Ela ganha concessão da estrada e tem durante 25, 30 anos, dependendo da concessão, poder usufruir, né? Tem que fazer a manutenção, mas usufrui com essa questão de pedágio. Isso dá muito dinheiro, né, pessoal? Porque nós temos uma previsibilidade da receita, né? A necessidade de investimento não é tão grande assim e são normalmente empresas que pagam muitos dividendos. Tanto que se a gente olhar o yield, especialmente aqui antes, né, de 2013 e 14, chegou a bater 12%, 10%, e hoje o yield está bem baixinho ali, abaixo de 2%. Então a empresa vem sofrendo nos últimos anos e a gente não pode esquecer, né, que ela era uma daquelas companhias envolvidas em questões da Lava Jato. Inclusive, né, eles reconheceram pagamento de propina, tiveram que pagar a multa. Isso trouxe muitas consequências ruins para a CCR, mas recentemente a gente teve um movimento que foi muito importante, a entrada de Itaúsa, né, como uma das controladoras, junto com o Votorantim, ou seja, restaurando essa questão de confiança com o mercado, a gente pode ver voltar aí os bons pagamentos de dividendos. Tem todo o perfil para ser uma ótima pagadora de dividendos novamente, a CCR. Nós temos aqui a Natura, né, pessoal? Parece não tão óbvio assim, mas eu lembro da Natura quando ela fez o IPO, lá em meados de 2005, 2006, era um dos atrativos nessa questão da possibilidade de pagamento de dividendos, e a gente vê aqui o payout, né, que é o quanto que ela distribui em relação ao que ela tem de lucro, que foi muito forte até a empresa começar a adquirir outras companhias, a Aesop, depois The Body Shop, e recentemente a Avon. Já venderam duas dessas empresas, porque eles compraram a Avon antes da crise, a alavancagem gigantesca, a crise, a gente já viu esse filme,
e basicamente a Natura tentou fazer um movimento de crescimento que eles tiveram que retroceder, né? Admitir lá o erro nesse sentido, ainda mais que teve essa questão da pandemia, uma empresa super alavancada e dando prejuízo, como era o caso da Avon, ou seja, a Natura, né, desiste dessa questão desse crescimento agressivo e volta lá para os tempos de uma estrutura mais redondinha, né, gerando mais caixa, tendo mais lucro e pagando mais dividendos. Ou seja, a Natura de 2 anos é diferente da Natura de agora. A Natura de agora vai ser muito mais parecida com a Natura lá do início dos anos 2000. E é importante a gente entender que os negócios mudam também, né? A Natura teve problema. O problema não é ter problema, mas persistir no erro. E hoje é impensável, né, que eles fariam algum outro movimento de sair comprando outras empresas, porque efetivamente isso acabou não dando certo. Então, outra empresa pode pagar dividendos, inclusive tem a chance de pagar algum dividendo extraordinário, porque o caixa da empresa está grande. Então, pode voltar em algum momento aí nos próximos anos a pagar muito dividendo, ser uma vaca leiteira. Ela pagou vários anos aqui, perto de 90%, acima de 90% do que ela tinha de lucro, ela distribuiu em forma de dividendos. É um payout bastante elevado. Nós temos aqui o nosso e-book, para quem não baixou, né, pessoal, com a melhor small cap da Bolsa, que é uma empresa que também é uma boa pagadora de dividendos. Informações aqui na descrição. Temos PetroRio, né, pessoal, que é um caso bastante parecido com outra empresa que eu vou comentar daqui um pouquinho, que tem aqui no histórico ativos complicados, né? A PetroRio era a antiga HRT, uma empresa que quase quebrou, né? Olha o que acontecia, prejuízo, a ação virou pó, né? Absorveram outros ativos problemáticos, e é uma empresa que tem ainda uma necessidade um pouco mais alta de investimento, mas tem muita coisa boa para explorar, o Wahoo, né, Albacora, a Leste, tem bastante coisa interessante aqui para gerar receita, para gerar caixa, vai acabar dando lucro, em algum momento vai pagar dividendos. Ela estava mais preocupada em crescer, mas a lucratividade da empresa vem aumentando bastante, assim como a gente viu Petrobras pagar bons dividendos, empresas do exterior também, a PetroRio pode, né, em algum momento ela vai acabar sendo uma boa pagadora de dividendos, até porque pelo menos no curto prazo pode adquirir uma outra empresa, a gente pode ter uma junção no setor, mas a Petrobras parou de vender ativos, né? Então é um momento de olhar para dentro, tem muita coisa para crescer em termos de receita, e aumentando o lucro, diminui, tendo uma menor necessidade de investimento, também vai acabar pagando mais dividendos. O setor de petróleo, historicamente, é um bom pagador de dividendos. Temos aqui a Eneva, que é um caso parecido, né, pessoal, com a PetroRio. Talvez, junto com o Rumo, tenha sido um dos casos mais extraordinários de recuperação de empresas, né? A Eneva tem os ativos do antigo MPX lá do Eike Batista, mas a empresa, na formatação de agora, dá para dizer que começou a surgir a partir de 2015, tiveram mais de 3 bilhões de reais em aporte, Cambuí entrando, fazendo aportes adicionais. Para quem não conhece, Cambuí é um dos veículos de investimentos aí dos Moreira Salles, né, que eram donos do Unibanco, agora são donos aí do Itaú, né? Então, tem muita gente com grana aqui também, não dá para ter preconceito, é uma empresa que não tem nada a ver com a outra empresa, tinha muito prejuízo acumulado, era um momento de investimento, e olha que incrível a receita da empresa, olha o que cresceu, quase 10 bilhões a receita, saindo pouco menos de ali 500, 600 milhões em 2012 para cá, né? E ela atua muito, né, pessoal, com negócios que são fortes geradores de caixa, né, que dá muito dinheiro, produção de gás, a questão de transporte, né, a questão de geração térmica. Hoje eles têm 14% da geração térmica do país, né? Trabalham no mercado livre de energia também e podem se juntar com alguma outra empresa. A gente tem uma ideia que em algum momento vai sair um bem bolado aí, como diz o outro. Eles tentaram comprar a ES, naquela época que o BNDES vendeu as ações, o grupo lá de fora da ES acabou ficando com essas ações e recentemente eles fizeram sua oferta para fazer uma fusão com o Vibra. A gente sabia que não ia sair porque só ia ser bom para a Eneva, né? Mas indica que essa possibilidade de se juntar com alguma outra empresa grande aí da Bolsa, e a outra empresa que tem um forte perfil de pagamento de dividendos, tá, pessoal? Tudo que é ligado a gás, aí quem nos acompanha sabe, a questão de transporte de gás, produção, venda, isso gera muito caixa, dá muito dinheiro. Então é outra empresa, está um pouco fora do radar dessa questão, não está pagando dividendos ainda. A gente tem uma perspectiva de que esse ano que vem, eles já comecem a pagar um pouquinho, e também aqui vai pagar dividendo pra caramba aí a Eneva, né? E também conseguiu reverter uma situação de
forte prejuízo, mais de 1,5 bi de prejuízo para lucro, gerando caixa. Então é interessante nesse sentido. E temos aqui a Ultrapar, tá, pessoal? A Ultrapar talvez seja a mais complexa aqui dessa lista, né? Apesar de ser uma das mais tradicionais, né? Dona dos postos Ipiranga, vendeu alguns ativos recentemente, o que fez com que os resultados melhorassem, como por exemplo aqui a questão da Oxiteno. E a Ultrapar, pessoal, ela tem característica, ela tem um perfil de ser uma boa pagadora de dividendo também, porém a empresa está com alguns problemas aí dos últimos 15 anos, pelo menos, para aumentar margem, né? Muitas vezes a empresa consegue aumentar a receita, que é o que a gente percebe aqui nesse gráfico da receita líquida da empresa, mas a custos de promoção, aquelas promoções malucas lá, posto Ipiranga, sabe? Aquilo lá aumenta a receita, mas a empresa sempre teve dificuldade, por exemplo, de aumentar essas margens, né? Tanto que a gente olha as margens da empresa estão muito baixas, tá? Nos últimos 3 trimestres a gente viu uma luz no fim do túnel. É muito cedo ainda para cravar aqui que ela vai conseguir ter um movimento de aumento de margem, mas conseguindo aumentar a margem lá para pelo menos 5%, 6%, que não seria nada extraordinário em relação ao que a empresa poderia entregar, ela tem um potencial também de pagar bons dividendos, até porque também tem uma baixa necessidade de investimentos, tá certo? Então acompanhem para quem gosta de dividendo, vale a pena acompanhar essa lista. A Ultrapar, como eu falei, é um pouco mais complexa, mas as outras empresas, né, principalmente a CCR, que é mais conservadora, mas mesmo as outras, como a Enevo, que não paga dividendos ainda, né, devem, nos próximos anos, surpreender positivamente nesse sentido, tá certo? Lembrando que eu vou deixar para vocês o nosso site, para quem quiser aproveitar as nossas promoções, inclusive temos essa promoção aí de 7 anos da Capitalizo. Quem quiser renovar, quem quiser virar cliente da Capitalizo, super promoção até 60% de desconto. Aqui tem a nossa, quem quiser conhecer a nossa consultoria, as assinaturas da Capitalizo, os resultados das recomendações, incluindo, como eu falei aqui, a nossa carteira de dividendos. Desconheço carteira melhor hoje no mercado. A gente está com um desempenho aí de mais de 336% desde julho de 2017 contra 100% do Ibovespa e mais do que o dobro do índice de dividendos, o IDIV. Aqui, inclusive, a gente tem o retorno de dividendos, o cost, né, em relação ao início da carteira, né? O ano passado foi um retorno de 21% em relação ao início da carteira, esse ano recém começou, para estar 6%, e na média ao ano 23% em relação ao início da carteira. Isso mostra, né? A carteira consegue entregar dividendos e também um belo crescimento. Lembrando que aqui na Capitalizo, né, pessoal, tudo é feito de maneira transparente, independente, focado no resultado de vocês e também com o melhor atendimento do mercado. Por isso, dúvidas, mandem um e-mail para a gente, quem preferir. Informações aqui na descrição do vídeo, nos chamem no WhatsApp, mandem um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!